Olá, cara telespectadora, cara telespectador da Rede Previdência, estudioso de regime próprio de previdência, gestor, controlador de regime próprio, estrategista de finanças públicas. Eu acho que esse é o vídeo mais importante dessa série, mas não deixe de ver os seguintes, porque ele fala dessa coisa de alterar, né? Fazer migração de um regime, de uma segregação de massas. E é uma coisa que existem muitos detalhes, eu vou começar pelo final, tá? Eu vou dizer assim, é possível fazer a migração de um fundo capitalizado ou financeiro para o capitalizado? Enfim, a migração dessa segregação de massas, eu diria sim, mas existem interesses lícitos e existem interesses ilícitos. E é isso que eu quero explicar nesse vídeo. Eu vou te pedir que se esse vídeo não responder tuas dúvidas e os anteriores também não responderam, escreve para a gente nos comentários o que é que você gostaria de saber, quais as coisas que eu não te expliquei bem, o que é que eu deveria abordar melhor, que eu terei o maior prazer em fazer outros vídeos explicando essa questão. Primeira questão que eu queria discutir com vocês é possível fazer migrações de um fundo financeiro para o fundo capitalizado, por exemplo, o chamado fundo previdenciário, por exemplo, transferindo recursos do capitalizado para o financeiro, ou pegando pessoas do fundo financeiro e transferindo para o capitalizado? A minha resposta é que sim, é possível, mas, por favor, não saia, não encerre esse vídeo agora. Não encerre esse vídeo agora, porque você corre o risco de entender tudo errado. Acompanha até o final. Primeira coisa, por que eu digo que sim, é possível? Por quê? Porque, na verdade, o regime previdenciário deveria ser equilibrado desde o início. Então, o equilíbrio atuarial deveria existir desde o início. Só que, infelizmente, isso não é possível porque já havia um sistema deficitário, o sistema já surgiu deficitário. Bom, se o sistema não é equilibrado, se o sistema é deficitário, isso quer dizer que nós devemos sentar e aceitar o sistema deficitário? A resposta é não, porque o artigo 40 da Constituição estabelece que o equilíbrio atuarial é um princípio constitucional. Logo, se é um princípio constitucional, se você não tem o superávit, o equilíbrio atuarial hoje, você deve construir uma estratégia para chegar no equilíbrio atuarial. Primeiro ponto de partida. Sua estratégia tem que buscar o equilíbrio atuarial. Quando você segrega, você diz assim, eu tenho um fundo aqui capitalizado que um dia vai chegar no equilíbrio atuarial. E eu tenho um fundo aqui deficitário, mas que o déficit está sob controle, que um dia vai deixar de existir, eu vou ter aqui, do lado direito, o fundo capitalizado equilibrado. Ok. Mas surgiram situações e eu queria alterar essa política. Eu entendo que sim, desde que esse objetivo do equilíbrio atuarial, de caminhar para o equilíbrio atuarial, se mantenha. Dizendo de outra forma, se a alteração que você faz aumenta estruturalmente o déficit atuarial, essa alteração é inconstitucional. Se essa alteração te aproxima do equilíbrio atuarial, essa alteração é constitucional. Eu vou te explicar agora algumas situações. Imagina que você pega pessoas, primeira coisa, e aí eu recomendo isso aos auditores e recomendo aos gestores que façam isso antes dos auditores. Para eu poder pensar numa migração, eu deveria ter certeza de que a base de dados da minha avaliação atuarial é confiável. Porque se ela não é confiável, como é que eu posso alterar alguma coisa? Se eu tenho dados incertos, como é que eu posso alterar alguma coisa? Então, esse é o primeiro alerta. Só fazer se tem base de dados confiável. Segundo alerta,
e aí é o mais importante, o interesse por trás dessa alteração da segregação de massas é lícito ou é ilícito? O que é que eu estou chamando de ilícito? Estou sendo duro para falar assim desse jeito. Se o interesse é simplesmente satisfazer o governador ou prefeito, que no curto prazo não quer gastar, esse interesse é ilícito. Se o interesse é prevenir riscos fiscais de uma forma sustentável no presente e no futuro, este interesse é lícito. Vamos explorar melhor? Pois bem, o prefeito está com raiva, essa despesa aqui, eu quero acabar com essa despesa. Motivos ele vai ter e são motivos justos, né? Então, o que é que faz? Não, pega uma parte do fundo financeiro, do fundo capitalizado, transfere para o fundo financeiro. Ah, tá. Ok. O que é que faz? Não paga despesas hoje. Que maravilha, ele vai poder usar para outras coisas. Só que as despesas, na verdade é o seguinte, não é que não paga, quem não paga é o erário, mas as despesas estão sendo pagas por aquele dinheiro que migrou. Né? O que acontece quando esse dinheiro parar de migrar, quando esse dinheiro se acabar, a despesa que continua lá, ela volta a ser despesa do erário. Isso quer dizer que, imagina um município que tem uma despesa este ano de 100 milhões de reais e ele conseguiu, com o fundo financeiro, transformar em zero, porque tirou do fundo capitalizado 100 milhões, colocou no fundo financeiro. Esse ano a despesa foi zero. Que maravilha. O prefeito adorou. No próximo ano, outras pessoas se aposentaram e a despesa agora é 150, só que não tem mais o dinheiro do fundo capitalizado. Resolveu alguma coisa? Nada. Apenas satisfez interesses de curto prazo. Apenas satisfez interesses de curto prazo. Tá? E mais, o erário que estava acostumado a pagar 100 e que agora ele acostumou-se a pagar zero e agora vai ter uma despesa nova de 150. Né? Então, evidentemente que isso vai gerar um transtorno ainda maior nas finanças públicas. O que eu quero dizer é que se nós tivéssemos um superávit maravilhoso no fundo financeiro, capaz de zerar o déficit do fundo, aliás, no fundo capitalizado, chamado fundo previdenciário, e esse déficit fosse capaz de equilibrar o fundo financeiro, de pagar o fundo financeiro, juntar os dois fundos não seria um problema. Pelo contrário, chegamos ao equilíbrio atuarial, que maravilha. Agora, se é feita qualquer manobra para pagar as despesas no curto prazo, enganar o planejamento de despesas e lá no futuro, para os próximos gestores, o problema ser muito maior, isso é grave. E quando o problema é maior? Duas hipóteses. A primeira foi essa que eu já expliquei, que paga despesas e depois essas despesas que estavam sendo pagas pelo dinheiro capitalizado reaparecem. Segunda possibilidade, se eles tiram toda a poupança do fundo capitalizado, aqueles segurados que tinham uma poupança, um aporte, uma garantia de suas aposentadorias futuras perderão. E, consequentemente, quando eles aparecerem, nós teremos um efeito gravíssimo no futuro. Tá? Porque não é só a despesa que já existe que vai voltar a aparecer. É a despesa que estava coberta pela poupança previdenciária dos servidores mais antigos, mais novos, e que agora está descoberta. E aí isso vai se transformar em déficit muito maior. É por isso que eu, recentemente, critiquei a portaria do Ministério da Previdência, ou melhor, do Ministério da Economia, quando ela fala em trabalhar em prevenir os riscos fiscais, mas ela não fala que riscos fiscais são esses. Tem que ser do presente, do futuro e do passado. Ou melhor, do presente, do curto, do médio e do longo prazo. Tem que haver um planejamento de riscos fiscais. Tá? Veja, se eu fosse gestor de um regime próprio, ou se eu estivesse controlando um regime próprio, ou se eu fosse um agente político estadista, né, que não quer criar uma bomba, que não quer se beneficiar do curto prazo e gerar uma bomba para um sucessor, como é que eu faria? Bom, se eu tenho uma segregação de massas,
eu, primeiro, teria uma preocupação muito grande em aplicar bem o capital acumulado para ter o máximo de rentabilidade. Eu já expliquei nos vídeos passados que esse máximo de rentabilidade é uma forma de você reduzir o déficit, tá? Porque você tem um déficit atuarial, que é resultado das despesas que você tem de servidores, que você não tem dinheiro, mas você criou dinheiro. Você criou dinheiro quando você teve uma rentabilidade maior do que a projetada. Ok. Eu migraria alguns aposentados do fundo financeiro para o capitalizado, migraria os mais velhos. Por quê? Né? Infelizmente, na lógica atuarial, você não pode ser, você tem que ser frio. Os mais velhos vão viver menos e, consequentemente, você oneraria menos o fundo. Mas eu também faria o seguinte, eu buscaria um fundo extra, que lá no passado eu já chamei muito de fundo moderador. Um fundo direcionado, um fundo de dívida ativa, um fundo de bens e direitos que eu pudesse gerar receitas, criava esse terceiro fundo, um fundo especial. A função desse fundo seria reduzir as despesas do fundo financeiro no curto, médio e longo prazos. Ou seja, eu procuraria, se eu fosse um político, me beneficiar no curto prazo, mas também gerar um benefício para os próximos. Então, de forma que esse fundo também ficaria capitalizando, tentando gerar o máximo de receitas e, consequentemente, gerando mais proteção para esse período do risco fiscal. Tá? Ou seja, para o período em que a despesa do fundo financeiro cresça tanto que o município ou o estado se torne inviável. Bom, essa é a minha opinião. Se você discorda também, sua opinião é muito bem-vinda e você pode fazer os comentários, que eu terei o maior prazer em refletir sobre elas e, naturalmente, também opinar. Tá bom? Até a próxima.